Olá amigos, como vocês estão? Bem, o vídeo de hoje vai ser um vídeo falando um pouco sobre um dos livros que eu li nesse ano. Li ele em fevereiro, março desse ano, que é na verdade um clássico aí da literatura mundial, que é o 1984 do George Orwell, né? Eu tô aqui fumando meu cachimbo, que na verdade foi o meu primeiro cachimbo. Esse Bertoldzinho aqui, foi bem baratinho, foi R$ 30 na época. Esse aqui é um produtor de piteira, o meu veterano. Né? E tô fumando um London Mixture, né? Uma vez que a história se passeia em Londres, apesar de ser uma Londres distópica e tudo mais, né? E eu queria conversar um pouco sobre a leitura desse livro. Já aviso que vai ser uma leitura com alguns spoilers, então se você nunca leu e não quer ter spoilers, talvez esse vídeo não seja apropriado para você. Mas esse vídeo é mais voltado para quem já leu, para quem gostou, enfim, ou até mesmo para quem não se importa em ter alguns spoilers, mas tem uma noção mais geral. Enfim, é uma discussão a respeito da grande temática do livro, que é o autoritarismo, né? Então, a história se passa, então, em Londres, né? Uma Londres distópica, em um país chamado Oceania, que é de certa forma, uma, um, onde o mundo está dividido em três grandes países. Se não me engano, tem os nomes, eu não vou me lembrar agora, mas esse livro, eu acho que ele é um livro muito pertinente para a gente que está vivendo esse momento atual, tanto no Brasil como no mundo, em que a gente está tendo de certa forma, uma inflexão, uma possibilidade de retorno aí a uma perspectiva autoritária, né, de autoritarismo. E o livro trabalha com várias questões, né? Eu tenho essa edição aqui da Companhia das Letras, não sei se tem outra, mas é uma reedição, uma reimpressão, 38ª reimpressão, bem nova, de 2018 e tudo mais. E eu costumo, ao ler os livros, eu vou sublinhando, sabe? E aí depois, tem gente que gosta, tem gente que não gosta disso, mas depois que eu termino de ler o livro, eu leio ele todo novamente, somente as partes sublinhadas, né? Então, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas eu vou pegando o livro e eu vou sublinhando, e mais o livro tem essa capa interessante, né? Esse olho aí que tudo vê, das teletelas. E aí eu vou sublinhando e depois eu volto lendo. E como fazia um tempo que eu tinha lido esse livro, eu peguei ele hoje, fui lendo todas as partes sublinhadas. Eu marquei aqui algumas questões que eu quero conversar com vocês. Eu acho que o livro do Orwell, ele trabalha uma questão que é uma questão primária da perspectiva do autoritarismo. Né? O livro ele foi visto em várias por várias perspectivas, como uma crítica ao socialismo soviético, né? Enfim, ao comunismo ali de Stalin e do Partido Comunista e tudo mais. Mas o livro é muito para além disso, né? Aqui até a orelha, o cara que escreveu a orelha, ele fala algumas questões interessantes. Olha só, ele fala aqui. Muitos leram 1984 como uma crítica devastadora às belicosas ditaduras nazifascistas da Europa, de cujos terríveis crimes o mundo ainda tentava se recuperar quando o livro foi lançado. Nos Estados Unidos foi visto como uma fantasia de horror, quase cômica, dirigida contra o comunismo da hoje extinta União Soviética.
na época sob o tacão de Stalin e seu partido único e inquestionável. Entretanto, superando todas as conjunturas históricas e até mesmo a data futurista do título, há muito ultrapassada, 1984 é uma obra magistral que ainda se impõe como poderosa reflexão ficcional sobre a essência nefasta de qualquer forma de poder totalitário, né? Seja ele de direita ou esquerda, até mesmo porque eu acredito que dentro do espectro político existe um círculo, né? É como se houvesse um círculo. E, na verdade, quanto mais à direita você vai, quanto mais à esquerda você vai, existe um ponto de encontro, né? Então, as ditaduras e os regimes totalitários, eles têm esse ponto de encontro, né? Que é justamente o poder totalitário e, enfim, as ditaduras. Então, eu acredito que quanto mais à direita, mais extrema direita e a extrema esquerda, elas têm um ponto de convergência. E o livro ele fala sobre isso. O Orwell, ele era socialista, né? Eu não sei muito a respeito da biografia dele. Eu não sei se ele chegava a ser comunista. Eu sei que ele era um crítico veemente da União Soviética, e da ortodoxia do Partido Comunista Soviético. E ele fala até isso nesse outro livro, que é um livro muito interessante, que é A Revolução dos Bichos, que esse sim é uma crítica mais veemente ao governo de Stalin e ao regime soviético, enquanto esse, né, a gente vai falar um pouco durante o vídeo, mas era uma crítica mais geral ao aspecto do totalitarismo, dos regimes autoritários. Esse aqui não, esse aqui de fato é uma crítica ao regime soviético, né? E esse livrinho é bem interessante porque ele é fácil de ler, qualquer pessoa lê esse livro do Orwell, né? A Revolução dos Bichos. E ele tem essa edição que ela tem alguns prefácios que o Orwell escreveu para algumas edições. E aqui ele explica toda a trajetória dele, a opção dele por esse espectro mais à esquerda, né? O Orwell, ele era socialista, igual eu falei, eu não sei se ele chegava a ser comunista ou não, né? Porque há uma grande diferença entre ser socialista e comunista. Mas eu sei que ele lutou na Guerra Civil Espanhola, e lá ele teve algumas experiências, olha só, aqui ele... Deixa eu ler algumas questões que ele fala aqui no prefácio para vocês. Ó. De fato, a meu ver, nada contribuiu tanto para a corrupção da ideia originária do socialismo quanto a crença de que a Rússia é um país socialista e cada gesto de seus governantes deve ser desculpado quando não imitado. Então, o livro ele foi escrito em 1984, inclusive, ele foi escrito em 1948, ele só inverteu a data, então hoje já é uma data muito ultrapassada, mas na época que foi escrito, em 1948, o ano de 1984 era um ano muito distante. Ele foi escrito em 1948, publicado em 1949, e na época a União Soviética estava em grande prestígio. A Guerra Civil ainda não tinha começado de fato. Guerra Civil não, perdão, a Guerra Fria não tinha começado ainda de fato, né, com todas as perseguições e tudo mais. Inclusive, os livros do Orwell vão ser usados muito pelos Estados Unidos, principalmente ali no leste europeu, para criticar a União Soviética. Mas, enfim, na época, a União Soviética estava em grande prestígio, porque não vamos esquecer que se não fosse pela União Soviética, dificilmente os aliados teriam ganhado a guerra contra Hitler, contra o nazismo, né? Apesar de haver um propaganda muito grande, um papel importante que os Estados Unidos desempenhou durante a Segunda Guerra Mundial, se não houvesse uma segunda frente contra o leste soviético, provavelmente a guerra teria tomado outros rumos, né? Então, a Rússia e a União Soviética de Stalin desempenhou um papel muito importante para derrotar Hitler, né? E nessa época a União Soviética estava tinha um grande prestígio. E ele está falando justamente sobre isso, né? Sobre essa concepção de que, para ele, a União Soviética não era um país socialista e que não há nada mais que tenha denegrido ou, de forma difamado, a noção socialista do que a concepção de que a União Soviética era socialista. Aí ele fala sobre a Guerra Civil Espanhola, né? E aí ele fala, vivenciar tudo isso foi uma lição valiosa. Ensinou-me como é fácil para a propaganda totalitária controlar a opinião de pessoas educadas em países democráticos, né? Bem o que a gente está vivendo hoje no cenário mundial como um todo, né? E aí ele fala, e assim compreendi mais claramente que nunca a influência negativa do mito soviético sobre o movimento socialista ocidental. Né? Então, ele está falando a respeito dessa questão do socialismo, e aí ele fala, tornei-me pró-socialista
mais por desgosto com a maneira como os setores mais pobres dos trabalhadores industriais eram oprimidos e negligenciados devido a qualquer admiração teórica por uma sociedade planificada. Então, Orwell estaria mais aí dentro de um espectro de social-democrata. Ele via e entendia que era necessário um maior apoio para as classes trabalhadoras e tudo mais, mas ele era um crítico veemente da ortodoxia soviética. E aí ele fala várias questões aqui. Ele fala que são os liberais que temem a liberdade e os intelectuais que querem jogar lama no intelecto. Acho isso bem interessante, porque a gente vai falar um pouco sobre isso. E aí ele vai falando a respeito da questão dos regimes totalitários, de todas as concepções, tanto de direita quanto da esquerda. E aí ele fala, olha, essas pessoas não veem que, quando se endossam métodos totalitários, pode chegar um momento em que deixarão de ser usados a favor para se voltarem contra o indivíduo. Caso se transforme num hábito de jogar fascistas na prisão sem julgamento, o processo talvez não se limite aos fascistas. Então ele tá se referindo aqui a uma nota, né, a Sir Oswald Mosley, que fundou o Partido Fascista Inglês em 1987. Manifestava apoio ativo a Hitler e Mussolini e, em maio de 1940, sem processo, foi preso juntamente com a mulher até ser libertada por um habeas corpus em 1943. Então Orwell está falando sobre isso, sobre a questão do totalitarismo, que ele não tem direita nem esquerda. Né? Hoje a gente vive num país que está muito dividido, muito bipolarizado nessa discussão direita e esquerda, e o Orwell está falando justamente isso, porque o Orwell era de esquerda, ele se posicionava à esquerda do espectro político, e quando esse cara foi preso, esse fascista inglês foi preso, sem julgamento ele foi contra a prisão dele. Por quê? Não é uma questão óbvia de que ele entendia que se isso estava sendo feito com o cara, por ele ser fascista, por mais que fosse bom, entre aspas, ter um fascista preso, fosse necessário, uma vez que eles estavam em guerra contra o fascismo de Mussolini e o nazifascismo de Hitler, isso tinha que correr dentro dos campos democráticos, um julgamento claro e justo, porque independente da opinião política que aquela pessoa exercia, ela merecia um julgamento justo, porque se estava ocorrendo um julgamento injusto com ela, um dia poderia ocorrer com ele. Né? E a gente... muitas vezes nos falta essa concepção, né? Enfim, não importa se você é de esquerda ou não, se você é favorável ao PT ou não, ao Lula ou não, é importante perceber que aquela pessoa merece um julgamento justo, porque se ela não está tendo julgamento justo, eu também posso não ter. Né? Então, ele foi muito criticado na época, porque ele foi contra a prisão desse fascista, e principalmente entre a esquerda, as pessoas criticaram muito ele. Mas ele fala a respeito disso, né? As pessoas não veem que, quando se endossam métodos totalitários, pode chegar um momento em que deixarão de ser usados a favor para se voltarem contra o indivíduo. Caso se transforme num hábito de jogar fascistas na prisão sem julgamento, o processo talvez não se limite aos fascistas, né? E aí ele fala também, olha só, um dos fenômenos característicos do nosso tempo é o liberal renegado. Além da conhecida noção marxista, segundo a qual a liberdade burguesa, entre aspas, é uma ilusão, existe hoje uma difundida tendência a argumentar que a democracia só pode ser defendida por métodos totalitários. Né? É um mito da impureza da democracia, de que ela precisa ser purificada. É um mito que levou o exército brasileiro a dar o golpe de 1964 e derrubar o Goulart, né? De que a democracia estava descontrolada, de que ela precisava de um tempo para ser purificada, né, para ser, de certa forma, banidos os comunistas, os anárquicos e toda a desordem, e se construir, então, uma ideia de momento de transição, né? Então os militares chegariam, iriam reformar, iriam purificar a nossa democracia e depois iriam devolver para os civis. E nessa história eles ficaram 21 anos no poder. Então, o livro está falando sobre isso, de que existe um mito, né? De que a democracia ela precisa ser defendida a democracia pode ser defendida por métodos totalitários, né? Então, esse é um grande mito, porque a democracia ela na verdade, por mais que exista esse embelezamento da democracia e tudo mais, a democracia é algo difícil de se lidar, porque você não tem nenhuma questão
uma democracia no mundo ideal, de uma forma, poderia dizer, utópica, ela não tem nenhuma questão de diferença. Então pode ser qualquer pessoa, pode ser branco, negro, enfim, qualquer opção sexual, pode ser rico ou pobre, ou seja, não existe nenhuma definição, é uma bagunça, né? A democracia, ela tem essa ideia, ela traz essa concepção para mentes mais retrógradas de que é uma bagunça, né? De que não tem nenhuma concepção, nenhuma organização dentro dela. E isso gera um transtorno, gera um incômodo. Né? Então, por mais que todo mundo fale que ama a democracia, na verdade a democracia não é tão amada assim. Né? E por isso que o Brasil ele vive esses momentos de flerte com o autoritarismo, porque na verdade o Brasil nunca teve uma cultura democrática. Né? E poucos são os países que têm de fato, né, uma democracia genuína e verdadeira, são poucos. Porque, pensemos no caso do Brasil, a gente foi uma colônia de Portugal extremamente autoritária, e aí quando há essa quebra, esse cordão umbilical com Portugal, a gente não vira uma república, a gente não vira um governo do povo, a gente vira um império, né, o único caso na América. Então, assim, ou seja, o autoritarismo sai a colônia, né, mas o autoritarismo permanece. E aí nós vamos ter um governo de 1822 até 1889 autoritário, imperial. E aí depois que o império sai e a república chega, a república não chega para uma participação popular, para uma participação do povo. Na verdade, a república, ela é um golpe. Ela é um golpe que os militares dão ali, né, e que, se não me engano, acho que foi Machado de Assis ou outro que escreveu, que a população assistiu bespicada aquilo, né, assustada, aquele golpe, e não entendia o que estava acontecendo. E há relatos de 10, 20 anos depois, de pessoal no interior que ainda achava que estávamos no Império. Então a República nunca foi algo do povo naquele período, né? Então se tem a República das Espadas, que foi o Marechal Teodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto governando de forma autoritária, extremamente autoritária. Né? O Teodoro da Fonseca, inclusive, tem uma espécie de tentativa de dar um golpe, de fechar o Congresso e tudo mais. Depois da República das Espadas, nós temos a República Café com Leite, que é uma clara oligarquia governando e dividindo o poder. E aí, quando se tem uma dita revolução, né, a Revolução de 30, não é uma troca, né, da saída de uma oligarquia, de um governo oligárquico para um governo democrático. Na verdade, apenas uma troca de oligarquias. Né? E o Getúlio Vargas, apesar de ter dado entre aspas, né, ampliado as questões democráticas dentro do âmbito do direito do trabalho e de tudo mais, ele na verdade foi um ditador, né? Pouco tempo depois, em 1917, ele coloca o Estado Novo e vivemos novamente numa ditadura. E aí o Getúlio sai em 1945 devido à pressão do exército. Então você percebe que a participação popular e democrática até então no Brasil não existia. E aí ele sai, e em 1946 a gente começa a ter um arzinho de democracia que vai até 64, quando há um golpe. Né? E aí se tem esse golpe, fica-se 21 anos de poder militar. Os militares saem do poder, a gente tem um breve respirar de democracia até se ter novamente o golpe de 2016. Então, é claramente evidente de que a democracia no Brasil, ela não é a regra, ela é a exceção. Né? E isso em todas as questões, em todos os sentidos. Então, hoje a gente vive no Brasil um flerte com o autoritarismo que é muito de nós, de algo que está em nossa identidade nacional, né? E falando um pouco propriamente de 1984, do Orwell, eu acho que o interessante que o Orwell traz, e de certa forma de inovador, é que ele está mostrando que esse autoritarismo e essa noção da democracia como algo que não é tão desejado assim, ela é algo universal, né, mundial. De que o autoritarismo é algo inerente à raça humana, de que nós desejamos o autoritarismo de toda e qualquer forma, e que, na verdade, por mais que a gente negue isso está dentro da gente, é imanente à raça humana. Né? Nós desejamos as coisas de forma autoritária, nós não queremos bagunça, nós não queremos trabalho. Né? O autoritarismo ele traz essa noção que o Bauman fala muito. Não sei se um desses 3 livros aqui que eu peguei dele, mas eu acho que isso aqui não é um diário.
do mal, mas na verdade nesse aqui, a arte da vida, ele fala um pouco sobre isso. Do dilema que existe, né, entre liberdade e segurança. Ele fala que a sociedade moderna, ela vive nesse dilema, né, entre liberdade e segurança. Que dilema seria esse? Sempre teremos que escolher uma das duas coisas. Todas as vezes em que optarmos pela liberdade, nós vamos abrir mão um pouco da segurança. E todas as vezes em que nós optarmos mais pela segurança, nós vamos abrir um pouco mão da liberdade. E ele diz que a sociedade moderna ele vive nesse pêndulo, né? Ora optamos mais pela liberdade, ora optamos mais pela segurança. E ele deu uma entrevista, acho que pouco antes dele falecer, ele faleceu em 2017, acho que a entrevista em 2012, que ele fala justamente que na concepção dele, o momento que nós estamos vivendo agora, o momento histórico, é esse pêndulo. O pêndulo ele está indo agora para a questão de mais segurança. Então, estamos abrindo mão da nossa liberdade para se ter a segurança. E o autoritarismo, os regimes totalitários, eles trazem a segurança. A segurança de se ter, de você sentir a sua noção identitária de coletivo e daquilo que você acredita, de ter uma segurança dentro da sua concepção, seja ideológica ou seja até mesmo de fé, né? Por que os cristãos apoiaram tanto o Bolsonaro? Porque ele traz uma segurança para a sua fé, para que a sua fé não seja questionada e ela continue como uma hegemonia dentro de um país, né? Então você não tem o questionamento, não se tem a dúvida. Então, o autoritarismo ele traz essa segurança, esse consolo, né? Porque os alemães se entregaram ao pesadelo nefasto do nazismo? Porque ele trazia uma segurança, ele trazia uma noção ali de que havia um pai protetor, né? E essa noção de que alguém que está protegendo, está zelando, está cuidando. E, enfim, o Bauman fala sobre isso, que a gente está nesse dilema agora de ter que escolher entre a segurança e a liberdade, né? E que os próximos 10 anos, acredito, aí vamos falar muito sobre isso. O que nós vamos optar? Se nós vamos, de fato, cair na sedução do totalitarismo e, dessa forma, optar por mais segurança e perder a nossa liberdade de imprensa, liberdade de opinião, de expressão, né? Ou se vamos optar pela liberdade, mesmo que para isso tenhamos que optar por perder um pouco da nossa liberdade. É aquele velho dilema de se você coloca uma câmera dentro da sua casa, você está ganhando mais segurança, né? Porque se vier um ladrão e tudo mais, você consegue ver, mas está perdendo a sua liberdade, que está sendo filmado e tudo mais. Mas entrando no Orwell, propriamente dito, né? E em 1984, acho que eu já divaguei demais. Eu marquei algumas páginas aqui que eu queria ler com vocês e aí a gente vai conversando. Olha só, uma das questões que eu acho muito legal de 1984 é a questão dos 2 minutos de ódio, né, que é necessário e tudo mais. E eu acho muito interessante como ele trabalha essa questão do ódio que existe em todo e qualquer ser humano e de que a gente tem uma necessidade de exprimir esse ódio, de exprimir essa violência, né? A violência como algo inerente ao ser humano, né? Nós temos uma necessidade por violência. Não à toa, né, o Coliseu atraía tantas pessoas em Roma. E hoje os filmes com violência, como os filmes do Tarantino, né, e outros, os joguinhos de violência, nos atraem tanto. Porque existe uma necessidade humana, eu não saberia dizer muito bem, muitos estudos que apontam isso, mas o René Girard, ele fala bastante disso. Existe uma necessidade humana de extravagar essa violência, de pôr para fora esse sentimento de ódio e tudo mais. E o partido, né, acho que é o socialismo inglês, de Oceania, do livro do Orwell, ele trabalha com esse ódio, ele sabe trabalhar com esse ódio e direcionar esse ódio para alguém, né? Então tem aqueles 2 minutos do ódio em que aquele cara, o Goldenstein, ele enfim, odiado, e se mostra um vídeo dele, as pessoas odeiam ele e tudo mais. Inclusive a Júlia, né, como dos personagens, joga um livro nas primeiras cenas do romance e tudo mais. E essa questão do ódio direcionado, né? Todo e qualquer governo autoritário, ele sempre vai cultivar uma noção de ódio, de que existe um inimigo a ser odiado. Aqui no Brasil é o PT, né? E ele sabe direcionar esse ódio das pessoas de forma
a propagar os seus ideais, os ideais do seu governo. Então, o partido ele precisa direcionar esse ódio das pessoas, né, para se manter no poder. Então, existe isso, e ele fala a respeito disso, né? E como a multidão carrega você, como que quando você está no meio da multidão, ela enfim, te empolga e te contagia, né? Há muitos relatos do regime nazista na Alemanha e das pessoas falando, né, de que quando elas estavam ali, elas perdiam a noção, elas entravam num estado de êxtase de devaneio total, em meio àquela multidão que ela se viu como um todo, né? E aí que fala na página 25, fala assim: no momento de lucidez, Winston constatou estar berrando junto com outros e percebeu que golpeava violentamente a trave de sua cadeira com os calcanhares. Então, ele percebeu, nesse momento ele acorda com esse entendimento de que ele estava embriagado ali pela violência, né? E o Winston, ele trabalha no Ministério da Verdade, porque dentro da Oceania, né, existe os ministérios. Aí existe o Ministério da Verdade, que na verdade é o ministério que propaga a mentira, o Ministério do Amor, que é o ministério onde o pessoal é torturado, e tem mais um que eu esqueci. Mas ele trabalha nesse Ministério da Verdade, e uma das coisas que martiriza ele é justamente porque ele trabalha reconstruindo os fatos e reconstruindo as narrativas, né? Então, tem um fato interessante que ele destrói uma prova de que tais pessoas existiram, porque no livro existe essa coisa da vaporização, que as pessoas são esquecidas, que era muito uma coisa que o Stalin fazia na União Soviética, somente com Trotsky, né? Ele apagava o Trotsky das fotos e tudo mais. E o Winston, ele tem esse momento em que ele percebe que ele está construindo outra verdade, que ele está modelando a história por uma mentira, né? E aí, na página 47, ele fala assim: se todos os outros aceitassem a mentira imposta pelo partido, se todos os registros contassem a mesma história, a mentira tornava-se história e virava verdade. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Rezava o lema do partido. Isso aqui é de uma importância fundamental e mostra a genialidade desse cara, do George Orwell, e de como ele conseguia compreender as coisas de uma forma muito impactante, que é a construção de uma realidade paralela à realidade existente. Por exemplo, quando você tem um presidente da República falando que uma pessoa foi assassinada por uma prestação de contas entre grupos guerrilheiros de esquerda, né, e coloca isso em rede nacional, sendo que existe um documento oficial que o contradiz, sendo que tem um documento oficial falando, eu estou falando a respeito do pai do presidente da OAB, acho que é o Fernando Santa Cruz, e que tem um laudo falando que ele foi morto dentro das dependências do Estado, pela violência que o Estado desempenhou. Tem todos os documentos oficiais, está tudo ali, a verdade está toda ali, os documentos alegando, falando que de fato ele foi preso, de fato ele foi assassinado, o reconhecimento disso tudo. E aí você tem um cara que nega isso, que nega essa verdade, e há pessoas que acreditam nele, há pessoas defendendo ele, e falando, não, o documento é mentira. Então, ou seja, se constrói uma verdade, e essa verdade cria uma realidade paralela em que as pessoas acreditam. Quando você tem os soldados, eu li um livro agora que eu me esqueci o nome, que fala a respeito dos soldados nazistas que fuzilavam os judeus, né, para eles caírem nas valas e tudo mais, e de como a mentalidade deles, eles não percebiam que eles estavam matando seres humanos, de que eles estavam cometendo assassinato, porque eles viviam uma realidade paralela que havia sido construída durante muitos anos. Na Europa como um todo, a perseguição aos judeus na Europa vem desde que o cristianismo se tornou religião oficial, mas que já havia sido mais fortemente colocada na mente das pessoas a partir da ascensão do
do Terceiro Reich em 1933, de construção de que aquelas pessoas não eram seres humanos como os soldados, como os alemães e a raça ariana. Então eles não sentiam que estavam matando pessoas, eles sentiam que estavam matando ratos, né? Ou seja, eles viviam numa verdade paralela que é construída com a deturpação da verdade. E aí essa importância que ele fala. E se todos os outros aceitassem a mentira imposta pelo partido, se todos os registros contassem a mesma história, ou seja, né, se alguém fosse precisar e todos os registros contassem a mesma história, se tudo tivesse ali, né, as comprovações, as provas tivessem sido enfim, apagadas, que é o trabalho do Winston, né, do personagem principal. Ele apaga as evidências, né? Ele estava constantemente remodelando o passado, né? A mentira tornava-se história e virava verdade. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Né? Que é algo que a gente vive muito hoje no Brasil, que durante muito tempo se teve a busca pelo controle do presente. Então hoje o regime que está no poder no Brasil, ele controla o presente. E está tendo uma luta muito grande para se controlar o passado. Né? Por quê? Porque se deseja, quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Né? Essa briga aí, se foi uma ditadura militar ou um regime militar, se houve tortura ou não, e tudo mais. Essa tentativa de reconstrução do passado, de remodelagem do passado, é nada mais do que uma tentativa de controle do futuro. Porque se você consegue, no hoje, no presente, mudar o passado, né, você vai estar mudando o futuro. Então, daqui 10, 15 anos, as pessoas vão estar, não foi uma ditadura, não houve tortura. Né? Então, essa tentativa de controle, que é muito presente em todo qualquer regime autoritário, a tentativa de reconstruir o passado. Isso é um dos dilemas do Orwell, do Winston, o personagem principal, porque ele percebe que ele está refazendo o passado constantemente, né? E aí o que mais, né? O vídeo já está bem grande, mas algumas outras questões aqui que eu havia colocado. Eu acho muito interessante. O livro é dividido em 3 partes. A primeira parte é todo esse dilema que ele começa a ter no próprio trabalho dele e de contestação do regime. A segunda parte conta a história do romance dele com a Júlia. E a terceira parte é a tortura mesmo, né? Quando ele se decide se contrapor ao regime do partido e tudo mais, né? E é muito interessante uma questão que ele coloca, quando ele conhece a Júlia e tudo mais, sobre a sexualidade, né? Aqui na página 160, então, ele fala: o mais importante era que a privação sexual levava à histeria. Desejável porque podia se transformar em favor guerreiro e veneroso ao líder. Eis como Júlia descrevia a questão. Quando você faz amor, está consumindo energia. Depois se sente feliz e não dá a mínima para coisa nenhuma. E eles não toleram que você se sinta assim. Querem que você esteja estourado de energia o tempo todo. Toda essa história de marchar para cima e para baixo, ficar aclamando e agitando bandeiras, não passa de sexo que azedou. Se você está feliz na própria pele, por que se excitar com esse negócio de grande irmão, planos trienais, 2 minutos de hoje e todo o resto da besteira? E aí havia uma conexão íntima e direta entre castidade e ortodoxia política. Então, eu acho o interessante do personagem da Júlia é que ela tem toda essa irreverência. Tem uma hora que ela fala para ele, pro Winston, que ele não é o primeiro amante dela, o primeiro cara que ela vai se deitar. Na verdade, ela se deitou com vários, né? E o Winston ama mais ela ainda quando ela fala isso, justamente porque está se colocando, se contrapondo e se subvertendo a ordem, né? E ele fala muito sobre isso, que é muito uma questão da castidade, de privar dos desejos, e como os regimes autoritários eles trabalham com isso, né? Com levar os desejos e controlar os desejos para um fim que é o que eles desejam. Então, por que para o regime, para o partido, para o sol, assim, do livro, o sexo e o amor é algo tão problemático? Porque justamente isso tira o poder e o controle que eles têm, né? Então, eles querem ter o poder de controlar até os desejos e o amor, porque quando você ama, quando você
enfim, está apaixonado, faz sexo e faz amor com outra pessoa, isso, de certa forma, retira o domínio que ele tem sobre você. Né? Eu acho essa parte bem interessante, né? Que tem o personagem é, que ela trabalha, a Júlia, que vai ser personagem interessante, porque ela tem toda essa irreverência e tudo mais, né? Então, eles têm esse caso de amor, que é um caso proibido, até que eles encontram o O'Brien, que é um cara que trabalha no setor tanto do Winston quanto a Julia, e eles acham que o O'Brien, ele também detesta o partido, e ele quer que ele faz parte de uma entidade revolucionária, secreta e tudo mais, e eles entram em contato com o Brian, né? E aí o livro vai ficando mais interessante. Mas tem uma parte aqui que eu marquei que fala assim: que é a questão dos proletas, que o livro ele é dividido então nessas categorias, né? Existe o núcleo do partido, e aí existe o pessoal do próprio partido mesmo, né? Que não está no núcleo, que são o pessoal do Macacão Azul, que o Winston faz parte, a Júlia faz parte. Existe o pessoal que não está dentro do partido propriamente dito, né? Não faz parte da cúpula do partido, que são os proletas, né? Que são, de certa forma, os proletários, né? Os pessoal da classe baixa, que é muito trabalhado no livro, né? E tem uma passagem interessante que ele fala assim: ó, o que importava nas relações individuais, sim, um gesto completamente desamparado, um abraço, uma lágrima, uma palavra dirigida ao moribundo, podiam ter seus próprios valores. Os proletas, ocorreu-lhe de repente, haviam permanecido nesse estado. Não eram leais nem a um partido, nem a um país, nem a uma ideia. Eram leais uns aos outros. Pela primeira vez na vida, não desprezou os proletas, nem pensou neles apenas como uma força inerte que um dia despertaria para a vida e para reformar o mundo. Os proletas haviam permanecido humanos, não estavam enrijecidos por dentro. Haviam se aferrado às emoções primitivas que ele próprio era obrigado a reaprender mediante um esforço consciente. Então essa questão de que os proletas continuaram humanos, né? Porque todo esse doutrinamento do partido havia roubado a humanidade deles, que é a humanidade simples de sentir, de viver, né? De amar, enfim, de sentir a existência sem ela estar atrelada a uma noção de posse do poder, né? E, enfim, da perca da identidade como ser humano, né? De sentir, de ter uma vida que as questões simples, né, da existência, elas têm uma importância. Então, nesse momento, o Winston percebe que as coisas que ele lutava tanto para perceber e para reconquistar porque ele havia perdido, os proletas sempre tiveram. Né? Então, essa humanização dos proletários, e que existe muito essa questão de que eles não entendem nada, esse cara é analfabeto, ele não sabe de nada, esse cara não tem educação nenhuma, ele não sabe de nada. Então, existe um menosprezo para com esse grupo social, e o Orwell está falando justamente isso, de que muitas vezes a humanidade e o entendimento, né, do valor real da existência está muito mais presente nessas pessoas do que em intelectuais e tudo mais. E aí, pra gente terminar, tem só mais alguma questão, que é a da parte 3, de quando ele é, por fim, preso, descoberto, e aí, spoiler, né? Ele descobre que, na verdade, o O'Brien, que foi o cara que conduziu ele a se rebelar contra o partido, na verdade ele era um infiltrado do próprio partido para perceber quem estava propenso a cometer o crime-pensamento e atrair as idealizações do partido, né? E aí ele vai para o Ministério do Amor, tem toda uma sessões de tortura com o próprio O'Brien. O O'Brien é o torturador dele. E aí se discute, e aí é muito rico essa parte, então, todas as questões que o Orwell vai trabalhando, com Winston e O'Brien, a conversa deles, né? E aí tem uma parte que ele fala que é muito interessante, que ele vai dissecando, né, a identidade do partido e a compreensão do partido. E aí o Winston está sendo torturado, veementemente torturado, e em um momento ele fala: abriu os olhos e fitou o Brian agradecido.
À vista do rosto rude e enrugado, tão feio e tão inteligente, seu coração parecia renovar-se. Caso pudesse mover-se, teria pousado a mão sobre o braço de O'Brien, o próprio torturador dele. Nunca o amara tão profundamente quanto naquele momento, e não apenas porque ele estancara a dor e reavivara seu ritmo, o velho sentimento de que no fundo não importava se O'Brien era amigo ou inimigo. O'Brien era alguém com quem se podia conversar. Talvez fosse mais importante ser compreendido que amado. Talvez fosse mais importante ser compreendido que amado. Olha que frase poderosa, né? A tortura a que O'Brien submetera deixaram à beira da demência, e em breve O'Brien certamente o mudaria para a morte. Não tinha a menor importância, no sentido que ia ainda mais fundo que a amizade, eram muito íntimos. Em algum lugar, embora as palavras talvez jamais viessem a ser ditas de fato, havia um local em que podiam se encontrar e conversar. Então, na minha compreensão, o O'Brien é o alter ego do Winston, né? Ele fala desse amor que o Winston tem pelo O'Brien. Isso parece ser algo bizarro, né? O amor que alguém pode ter com o seu próprio torturador. Mas é algo que, na verdade, acontece, né? Existem casos no Brasil, no Uruguai e até na Argentina, de pessoas que começam a ter, não uma atração física e sexual, né? Mas um sentimento para com o torturador. Um laço, né? Se cria uma questão psicológica de elo com a pessoa que está te torturando, e o Orwell consegue captar isso de uma forma bem interessante, que é o fato de que em determinado momento o Winston, o personagem principal, ele se percebe sozinho, ele percebe que a única pessoa que ele tem é o torturador dele, é o O'Brien. E ele já conhecia esse cara há muito tempo, né, anos e anos, e ele percebe que ele ama aquele cara. E aqui ele fala que não houve nenhum momento. Eu acho essa parte, uma das partes, sinceramente, a parte mais impactante do livro. Que é o momento em que ele percebe que ele ama o cara. E pra mim, isso aqui é uma construção de alter ego. Pra mim, o Brian é o alter ego do Winston. É quem ele quer ser. É quem ele deseja veementemente e a todo tempo se mostrar. Né? Porque em determinado momento da tortura, ele olha pro Brian e isso aqui são as minhas divagações. Ele pensa: por que eu não sou ele? Por que eu não estou nesse lugar em que ele está? Então existe como poderia dizer, ele passa a projetar a identidade dele no Brian. E eu acho que o livro no final é toda essa concepção que o Winston tem de que, na verdade, ele está fugindo de algo que está dentro dele, né? A gente vai falar isso um pouco agora no final. Só uma última parte que está na página 308, que fala: o poder não é um meio, mas um fim. Não se estabelece uma ditadura para proteger uma revolução. Faz-se a revolução para instalar a ditadura. Isso aqui quebra muito a concepção marxista, principalmente marxista-leninista soviética, né, da ditadura do proletariado. Ou seja, não se estabelece uma ditadura para proteger uma revolução. Faz-se a revolução para instalar a ditadura. O objetivo da perseguição é a perseguição. O objetivo da tortura é a tortura. O objetivo do poder é o poder. Então ele está falando do poder não como meio, mas como fim, que é a essência do partido. Essa é a essência do partido. Em alguma parte do livro ele fala: se você quer ter uma ideia do que é o partido, imagine uma bota esmagando uma cabeça humana por toda a eternidade. É o poder pelo poder. O poder não é um meio, o poder é o fim. E aí a última parte, que é isso que a gente estava falando com o alter ego do Winston ser o O'Brien, o próprio torturador dele, é porque o grande irmão, o Big Brother, que está constantemente presente no livro, os olhos dele, né, que está vendo o tempo todo, a teletela, que está olhando e enfim, 24 horas do dia está acompanhando os movimentos dele, na verdade não existe. Tem um momento que ele pergunta para o Brian se o grande irmão existe, e o Brian fala: olha, o grande irmão não existe.
ele é o partido, ele é uma entidade, ele é um espírito, né? Ele não existe como pessoa. E para mim, esse livro, ele fala sobre o autoritarismo inerente à raça humana. E o grande irmão, ele não é uma figura do partido, ele está dentro dele. E o livro, para mim, é uma fuga constante dentro da mente do Winston de fugir do grande irmão, não daquele que ele vê em cada esquina que ele passa, né, com os olhos impetuosos olhando para ele, mas é o grande irmão que está dentro dele, né, constantemente, dia após dia. Então é uma luta para não cair dentro do autoritarismo que está dentro dele, né? E para mim o Orwell está falando isso aqui, e esse livro ele é, de certa forma, um diagnóstico da humanidade, um diagnóstico da sociedade moderna e um aviso, né, de que para não se cair nisso, né, porque o autoritarismo nazifascista havia acabado de ser derrotado e havia um medo muito grande de que isso retornasse. Então, na minha compreensão, o Orwell está falando isso aqui, né? O Winston, ele representa, ele é uma metáfora, na minha leitura, da sociedade pós-moderna, né? Da fuga constante, da tentativa constante de fugir do grande irmão que está dentro de nós mesmos. E a última parte, aqui é o spoiler dos spoilers, o último parágrafo ele fala: né, que mal entendido, cruel e desnecessário. Que obstinado alto exílio do peito amoroso, duas lágrimas cesseando a gin oco, corre-lhe pelas laterais do nariz. Mas estava tudo bem, estava tudo certo. A batalha chegara ao fim, ele conquistara a vitória sobre si mesmo. Winston amava o grande irmão, né? Que é essa questão de que o Winston ele não é torturado para se ter informações dele, obter informações dele e por fim ele ser assassinado, né? Eu estou estudando esse livro, essa pequena peça do Oswald Dracon, que é um argentino, foi um dramaturgo argentino que escreveu Tupac Amaru para o meu TCC, trabalho de concurso do meu curso de história, e ele fala exatamente sobre essa questão também da tortura e dos ideais. E tem uma parte interessante que o Tupac Amaru é condenado à morte, e aí um dos condenadores dele, quando ouve a sentença do juiz falando de que ele vai ser morto, ele grita, né? Morte? E nós vamos ganhar o que com isso? Eu poderia matá-lo 1000 vezes, mas esse julgamento nos demonstra que o que mais precisamos destruir são as suas ideias, para que nada mais reste deste homem. Então, esse medo que o personagem, o Arete, tem do Tupac Amaru, nessa peçazinha aqui do Oswald Dracon, justamente de que, cara, ele vai ser morto, ele foi condenado à morte, ele foi torturado e vai ser morto, mas as ideias dele vão continuar propagando pelo resto da história, né? E o Orwell, ele trabalha justamente isso, de que o mais importante não é matar, ele não quer matar o Winston, ele quer transformar o Winston, ele quer fazer o Winston amar o grande irmão, né? Ou seja, ele não quer simplesmente torturar ele e matar. A morte não resolve essa questão. Ele quer fazer com que ele se converta, se arrependa e ele perceba que ele estava errado o tempo todo. E a tortura ela é trabalhada durante muitos e muitos dias dentro do Winston, até o ponto culminante em que ele é colocado diante do maior medo dele, diante do maior terror dele. E diante desse grande terror, para se livrar dele, ele pede para que esse terror seja feito na Júlia, que era a amante, a namorada dele. E nesse exato momento em que ele pede para que aquilo, né, que no caso é ser devorado por ratos, seja feito com a pessoa que ele ama, ele renega o amor. E nesse momento que ele renega o amor, ele se torna apto a amar e a se devotar ao partido, porque ele renega tudo aquilo que ainda resiste de humanidade dentro dele, né? E depois tem uma parte muito interessante que é quando ele se encontra com a Júlia, porque ela também é torturada, ela também passa por tudo isso, e aí eles não sentem mais nada um pelo outro. E aí ela fala, às vezes, ela disse,
Eles ameaçam você com uma coisa que você não tem condições de suportar, sobre a qual não consegue nem pensar. E então você diz: não façam isso comigo, façam isso com outra pessoa, façam com fulano e cicrano. E depois você pode até fazer de conta que foi só um truque, e que só disse isso para fazê-los parar, que não foi para valer, mas não é verdade. Na hora em que acontece, é para valer sim. Você pensa que não tem outra saída e está perfeitamente disposto a se salvar daquela forma. Quer que aquilo aconteça com a outra pessoa, não está nem aí para o sofrimento dela. Na hora, você só pensa em si mesmo. E depois, você não sente mais o que sentia em relação à pessoa. Né? Então, ele está falando justamente que nesse momento, nesse exato momento que você deseja o mal e que aquela outra coisa seja feita, não com você, mas com a outra pessoa, você está renegando o amor e o resto de humanidade que existe em você. Porque se ele tivesse amado por um único instante o outro mais do que a si mesmo, ele teria permitido que aquela tortura inimaginável fosse feita com ele para não ser feito com o outro. E se ele tivesse feito isso, ele teria restado um único pingo de humanidade dentro dele que o faria ser, que o permitiria não resistir à tortura e, de certa forma, não amar o grande irmão, né? Porque ele veria o outro e ele imaginaria o outro. E eu acho que essa é a grande questão que o Orwell está querendo dizer, que o totalitarismo, a base do totalitarismo e dos regimes autoritários que está inerente a todos nós, não é algo político, mas é algo presente em todos os seres humanos, a base dele é o amor próprio, né? É o amor às suas crenças, é o amor à sua compreensão, é o amor àquilo que você entende e tem por valioso, por verdadeiro. Então nós, né, caímos na tentação do totalitarismo para ter o nosso amor próprio guardado, né? E no final o Winston fala: nossa, que besteira, ele no final de todas as contas ele ama o grande irmão porque ele percebe que o grande irmão é na verdade ele próprio. O grande irmão ele não existe, ele não tem como existir como uma entidade única, mas ele só existe por causa do Winston e por causa das pessoas que vivem para ele e são ele, né? O que seria do Hitler se não fosse as multidões do seu exército que massacraram, mataram? O que seria do Hitler? Porque, né, o Hitler, o máximo que fazia era assinar um papel. O que seria do Hitler se não fosse os homens e mulheres que estavam dentro do campo de concentração matando os judeus? Então ele fala sobre isso, né, que a figura do ditador, do cara que exerce o regime totalitário, seja a esquerda ou seja a direita, não importa, ela é só uma coisa patética se não fosse pelo autoritarismo que existe dentro de nós mesmos. Então, por que constantemente nós caímos na utopia da força e no fascínio que o totalitarismo exerce? Porque isso mexe com a gente. Isso mexe com o nosso desejo e a nossa vontade que nós temos inerente à raça humana de exercer a força, de exercer o poder, de exercer o domínio. E algo que eu bato muito nessa tecla, que é o amor, ele é a negação do poder. Quando você ama, você abre mão e você renega o poder. Porque toda vez que você tem poder sobre alguém, você não está amando. E nem aquela pessoa está e nem sendo amado, né? Porque o poder ele renega, o amor renega o poder. E o Orwell, na minha compreensão, ele trabalha justamente com isso. A partir do momento em que o Winston nega o amor que ele tem para com a Julia, ele se torna capaz de amar o grande irmão que existe dentro dele, ou seja, amar a ele mesmo. Então esse livro ele é um livro maravilhoso. Se você já leu, coloque aí seus comentários. Se você nunca leu e, enfim, viu esse vídeo apesar dos spoilers, ficou interessado em ler, vale muito a pena. Vai lá, ler esse livro e depois comenta pra mim no vídeo aí o que você achou. Mas acho que é isso, acho que nos próximos 10 anos ou 20 anos a humanidade ela vai ter que responder a essa tentação do autoritarismo. Se ela vai cair ou não, nós vamos saber disso, né? Porque acho que o que a gente está passando agora é só um teste, é só os primeiros ventos.
Ventos piores virão aí. Vamos saber se a gente vai, de fato, conseguir dizer não ao autoritarismo que existe dentro de nós mesmos. Ou no final das contas nós vamos olhar para o grande irmão e falar: eu realmente te amo. Eu amo a mim mesmo mais do que tudo. E eu aceito o autoritarismo que existe dentro de mim. Tá bom? Amigos, um abraço. Espero que tenham gostado do vídeo. E, enfim, se chegaram até aqui com essa reflexão toda, agradeço muitíssimo. Mostre esse vídeo para alguém, compartilhe, vamos nos ajudar, tá bom? Espero que vocês permaneçam bem, apesar das lutas e das adversidades. Vou ficar aqui com o meu cachimbo refletindo nisso tudo que eu falei durante essa quase uma hora.